Noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal aqui pelo canal TP Fest. Sejam bem-vindos. Hoje temos entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a doutora Lidiane Pinheiro, que vai estar conversando conosco sobre o tema regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Uma boa noite a todos aqui pelo canal TP Fest. Boa noite, Boa noite, doutora. tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda aqui no canal TP Fest, no programa Bate-Papo Legal. E hoje a gente vai estar falando sobre as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Bom, me chamo Lidiane, sou advogada aqui em Minas Gerais, atuo na área de previdência e hoje falaremos um pouco sobre o impacto, né, que teve com a reforma da Previdência no dia 13/11 de 2019. E, doutora, a gente tem muitas dúvidas, nós vimos aí pelas pessoas. A aposentadoria por tempo de contribuição acabou? E quais são essas regras de transição para se aposentar? Então, com a reforma que aconteceu no dia 13/11 de 2019, muitas pessoas acreditam que hoje só é possível uma aposentadoria por idade. Isso não é bem uma verdade. As regras de transição, elas vieram para auxiliar aqueles segurados que antes da reforma da Previdência estava quase completando os requisitos. Só que como veio essa reforma, eles não conseguiram completar os requisitos necessários. Então, para eles não ficarem no prejuízo, criou a regra de transição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não acabou, ela simplesmente tem novas regras. Agora, aquelas pessoas que não começaram a contribuir para o INSS até 2019, aí para elas é impossível aposentar pela regra do tempo de contribuição. E as novas regras, como que funciona o pedágio de 50%, o pedágio de 100%? Então, com o pedaço de 50%, é preciso entender que não é todo mundo que terá direito a essa regra. Por quê? Para conseguir encaixar nessa regra, até 2019, o homem precisava ter mais que 30 anos, 33 anos de tempo de contribuição. Por quê? Antes da reforma, era necessário para o homem ter 35 anos e a mulher ter 30 anos. Então, se eu faço ali um planejamento e vejo que um homem tinha menos que 33 anos, então ele não vai entrar na regra do pedaço de 50%. Se a mulher tivesse menos que 28 anos, também ela não vai entrar. Então, se tem a mulher que tem 28 anos, e se não tivesse acontecido essa reforma, ela precisaria ter 30 anos de tempo de contribuição. Então, ela teria que trabalhar mais 2 anos para conseguir. Então, o pedágio de 50% é isso. Pega o tempo que faltava, e se faltava, um exemplo, 2 anos, a pessoa vai ter que trabalhar 2 anos que faltavam e mais 1 ano, que é os 50%. Então, é por esse motivo que não são todos os segurados que irão se encaixar nessa regra, porque o homem precisava de ter 33 anos, e a mulher 28 anos. Com relação ao pedágio de 100%, a pessoa vai ter que cumprir o dobro realmente que precisava. Então, se nós temos um homem que tinha 32 anos, ele vai ter que trabalhar mais 6 anos. Por quê? Ele precisaria completar 35 anos. Então, se ele tinha 32 anos, ele teria que trabalhar mais 3 anos. E
como é 100%, vai trabalhar o dobro, ou seja, 6 anos. Então, essa regra do pedágio de 100%, inclusive, é uma das regras mais vantajosas que temos hoje, porque nessa regra, quando vamos calcular o valor da renda, ele não entra o fator previdenciário, ou seja, não vai diminuir, não vai ter uma queda no valor do seu salário de benefício. E quem que tem direito na regra antiga, doutora? Só quem contribuiu antes de 2019? Não, na regra antiga vai ter direito aquelas pessoas que até dia 13 de 11 de 2019, elas completaram todos os requisitos. Então, se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, e hoje eu faço um planejamento dessa pessoa, ela poderá optar pela regra antiga, porque em 2019 ela já tinha completado os requisitos. Então, é feita essa análise para ver qual regra que é mais vantajosa, que é o que a gente fala de direito adquirido. Então, ela vai poder optar pelas regras de transição, né? Ou então pelas regras anteriores. Mas para ela ter direito, né, a essas regras anteriores, ela precisa ter completado os requisitos. No caso de uma aposentadoria especial, é necessário que até 2019 ela tenha completado 25 anos de tempo especial, exclusivamente especial. Aí ela poderá também optar se ela vai querer alguma regra de transição ou se ela vai querer a regra antiga. E pelos cálculos, pelo planejamento previdenciário, é possível a gente dar esse feedback para a pessoa, para saber qual que é a melhor regra para o caso dela. É isso. E, doutora, é possível se aposentar e receber 100% do salário? Sim, sim. Lógico que não será em todos os casos, mas tem sim essa chance. Na aposentadoria mesmo especial, antes da reforma, né, antes do dia 13 de 11 de 2019, é sempre importante a gente lembrar essa data, porque essa realmente é um marco, né? Então, se até nessa data a pessoa conseguiu completar os requisitos para uma aposentadoria especial, ela vai receber 100% do seu salário de benefício. Se caso ela não tiver conseguido completar, tem também através da regra de ponto, que vamos somar a idade mais o tempo de contribuição. Então, quanto maior for os pontos, maior também será o salário de benefício. É um pouco mais complicado depois da reforma, sim, mas ainda é possível. Mas para isso é necessário analisar cada caso de forma específica. E quem não tem direito a entrar nessa regra antiga é quem acabou começando a trabalhar depois da reforma da Previdência, em 2019. Então, Ou começou a trabalhar depois, ou começou a contribuir depois, porque temos também o caso de pessoas que são contribuintes como facultativos, que não trabalham, mas estão ali todo mês recolhendo, e elas também vão ter direito a uma aposentadoria. Então, quem entrou, começou a contribuir, ou começou a trabalhar depois do dia 13 de 11 de 2019, aí sim. e de que maneira é feito esse cálculo nas regras de transição? Nas regras de transição, na grande maioria, é feita uma média, depois da reforma, né? É feita uma média e é utilizado todo o seu salário de contribuição de 94 até o dia que a pessoa foi entrar com sua aposentadoria. Depois que é achada essa média, a gente faz uma multiplicação. Fazemos essa multiplicação de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos se for mulher e 20 anos se for homem. Então, essa daí é uma regra geral. Agora, se for uma aposentadoria com a regra do pedágio, 50%, aí iremos utilizar também essa média, né, do salário de contribuição de 1994 até o dia, né, que a pessoa for entrar. Então, pegamos todos os salários de contribuição e multiplicamos pelo fator previdenciário. E lá no início da entrevista, eu falei o quê? Que o pedágio de 100% é o mais vantajoso. Por quê? Não vai ter incidência desse fator previdenciário. Só vamos calcular a média
né, de todo o salário de contribuição e não vai ter, na grande maioria das vezes, a incidência desse fator previdenciário. Então, teve também Então, essa mudança também com a reforma, porque seria antes não mais era. vantajoso, então, o pedágio de 100%, Na no grande caso. maioria dos casos, sim, está sendo mais vantajoso o pedágio de 100%, sim, é mais vantajoso. Porque com essa reforma, né, teve também a mudança na forma de calcular o salário de benefício também, que antes eram excluídos as 20 menores contribuições e ficava só as 80 maiores contribuições. Então, agora não, agora junta tudo. Pega tanto as menores contribuições como também as maiores. E, doutor, o que pode ser contado como tempo de serviço, tempo de contribuição? Então, nesse caso aí, é contado o tempo que está constando ali na carteira de trabalho. Se a pessoa trabalhando como contribuinte, está recolhendo como contribuinte individual, também conta. Se a pessoa está contribuindo como facultativo, vai contar também. Se a pessoa está trabalhando em outro país, mas está ali recolhendo, contribuindo como facultativo, conta também. Se a pessoa está afastada, recebendo algum auxílio, como auxílio maternidade, auxílio doença, esse período irá contar também. Então, é uma série, período rural conta também. Então, são uma série de fatores que é possível estar contando como tempo. Se a pessoa trabalhou também em áreas insalubres, com o PPP, o LTCAT, também é possível estar utilizando esse PPP para estar ajudando a pessoa a melhorar o seu salário de benefício, aumentar o seu tempo também de contribuição. Então, sempre quando vamos analisar qualquer tipo de aposentadoria, a gente, pelo menos lá no escritório, passamos uma lista de documentos, porque quanto mais documentos tiver, melhor. Porque às vezes a pessoa trabalhou em algum local, mas não teve a sua carteira assinada. Então, conseguimos comprovar por outros meios que aquela pessoa ali, ela trabalhou, mas por algum motivo o empregador não registrou. Então, pedimos uma lista de documentos para a pessoa estar providenciando para ajudar a entrar tudo naquele combo ali do tempo de contribuição. E, doutora, quando o benefício por tempo de contribuição é negado, o que se deve fazer? Como eles devem proceder nesse caso? Sim, mas isso é qualquer benefício do INSS, tá? O INSS negou, tem duas opções. Ou a pessoa pode fazer um recurso ordinário ali no próprio INSS, o que a gente não recomenda muito, porque, infelizmente, esses recursos demoram muito. Ou então a pessoa já pode procurar um advogado para poder entrar na justiça. Então, tem essas duas opções. Mas sempre orientamos o quê? Procure um advogado, tá? Porque ele vai entender aquele caso ali para ver qual que é a melhor opção. Quando tem o PPP, o LTCAT, ou tem algum reconhecimento de tempo especial na reclamatória trabalhista, via de regra, não adianta muito querer entrar com recurso, porque o INSS ele tem muito problema para aceitar o PPP. Né? É muito complicado. Então, às vezes, a pessoa vai perder muito tempo ali tentando aquele reconhecimento através do recurso, através do próprio INSS, só que às vezes vai ser mais rápido já procurar a justiça mesmo, que aí o juiz já vai obrigar o INSS a reconhecer aquele período como especial. Então, já é bom, já de início, já procurar um especialista na Sim, área, para que ele analise, vê tudo sim. direitinho e vê qual é a maneira Isso, para mais poder dar adequado, entrada, isso. então. Porque, às vezes, dependendo do caso, vai ser mais viável realmente tentar um recurso ali no INSS. Só que, dependendo, vai ser mais fácil, mais rápido e mais prático ir para a via judicial. E quem vai conseguir fazer essa análise realmente será um advogado, né? Que, às vezes, a pessoa mesmo vai conseguir. E até também devido às exigências que o INSS faz. Então, se ele pedir alguma exigência, tem um prazo ali de 30 dias para poder cumprir
àquela exigência. E quando esse prazo não é cumprido, o processo será encerrado, a pessoa vai perder dinheiro, porque isso atrapalha a questão do retroativo, que são os atrasados. Então, sempre orientamos a pessoa a procurar realmente um advogado. E acaba saindo mais rápido, né, doutora, também, né? Mais rápido, assim, é dependendo muito, né? Porque, infelizmente, né, são muitos processos. Infelizmente. Tanto na via administrativa, como também na via judiciária, na via judicial, tudo está demorando muito, porque realmente tem muito processo. Muito processo e poucos servidores, né? Infelizmente. Então, a gente vai agora para a parte das perguntas dos internautas. Vou começar pela live. A Almezinda está dando boa noite para mim e para a doutora. Uma boa noite, Almezinda. E nós temos aqui a pergunta do Germano. Ele perguntou, tem um mínimo a receber? Menos que um salário? Se existe um mínimo que se pode receber, acredita a pergunta dele. Então, o que acontece? A Constituição Federal, ela resguarda o valor de ter pelo menos o salário mínimo. Mas hoje existem muitas modalidades de trabalho, né? Então, dependendo da modalidade que você e a pessoa, né, seu empregador ali acordarem ali, você pode vir a receber menos que um salário mínimo, né? Então, vamos supor, se você vai fazer um serviço de freelance, então a empresa vai estar pagando você ali pelas horas trabalhadas, não vai chegar a um salário. E lógico também que a contribuição vai ser, para o INSS, vai ser proporcional. Mas, via de regra, na grande maioria dos casos, não tem como, não pode receber menos que um salário mínimo. Mas toda a regra, há exceção, sim. E eu vou para a pergunta que foi mandada pelas redes sociais. Eu tenho a pergunta da Lourdes Maria, que é de Minas Gerais. Ela perguntou, para se aposentar hoje, qual a melhor regra de transição? Pois eu sou funcionária pública, dou aulas há 28 anos e tenho 56 anos. Então, no caso dela aí, parece que ela é professora, né? Se eu não estou em isso, né? Então, temos também a aposentadoria dos professores. No caso dela, tem que fazer uma análise, fazer um planejamento, porque o professor ele tem uma forma de ser analisada a aposentadoria diferente dos demais. Então, eu preciso saber como que é. Se ela tem 15 anos, qual o tempo que ela tem de magistério, né? Se ela já trabalhou em outro local, como que é a questão da vida realmente, a vida laborativa dela. Então, quando falamos assim, não tem como falar qual que é a melhor regra. Temos que analisar, ver o que a pessoa tem, fazer uma entrevista com a pessoa, ver os documentos que a pessoa vai ter. Aí, depois dessa análise, a gente consegue, sim, falar para ela qual que é a melhor regra, quando que ela poderá entrar com o pedido dela de aposentadoria, mas é necessário fazer uma análise. Ok. E a gente tem a pergunta do Ismael. O Ismael, ele é do Rio de Janeiro. Ele mandou, boa noite, doutora Lidiane. Eu trabalhei em 2 empregos, um pela manhã e um à noite, no setor público e privado, durante 4 anos. Mas o INSS está contando o tempo de contribuição de somente um emprego. Tentei até me aposentar, mas eles informaram que o tempo está com duplicidade e negaram. Eles estão certos ou o que eu devo fazer nesse caso já? Então, no caso, temos que analisar também, porque ele tem 2 empregos de 2 regimes diferentes, né? Um no regime geral, que é pelo INSS, e o outro provavelmente é um regime próprio, né? Então, no caso, ele pode, dependendo, conseguir 2 aposentadorias, uma em cada regime, ou ele pode pegar o tempo do regime próprio, vamos supor, quando eu falar regime próprio é o INSS, e trazer para o regime, regime próprio é o que ele é servidor. Então, ele pode pegar esse regime próprio e trazer para o INSS, ou ao contrário, pode pegar do INSS, que é o regime geral, e levar para o regime próprio, através da certidão. Então, você tem que realmente analisar o caso dele, mas é possível ele fazer isso, ou aposentar pelos 2 regimes, ou trazer de um regime para o outro e deixar, né, depois que conseguir completar os requisitos, aposentar no outro regime. Então, tem que realmente analisar. Mas é possível ele conseguir até 2 aposentadorias, sim.
que são regimes diferentes, né? Então, ele consegue ter duas. Ele disse, a única informação que ele passou, que um era do setor privado, o outro era pelo Estado, e que ele tentou a aposentadoria, mas já negaram, falando que deu duplicidade no período. Aí tem que saber, porque às vezes, dependendo, ele trabalhava para o Estado, mas o recolhimento era para o INSS. Aí tem que pedir alguns documentos para levar, para ser averbado esse período lá no INSS. Ou, de repente, ele realmente passou em algum concurso do Estado, numa prefeitura, vamos supor, e essa prefeitura tem um regime próprio. Aí serão dois regimes, um do INSS e um outro da prefeitura. Então, realmente, tem que analisar o caso dele. Tem que analisar. E eu tenho a pergunta do Ricardo, que é de Extrema. Ele fala, boa noite, doutora Lidiane, eu tenho uma dúvida. A minha mãe tem 63 anos e trabalhou por 14 anos de carteira assinada nos anos 90. E ela trabalha hoje como freelance. Ela pode se aposentar por tempo de contribuição? Então, no caso dela, mais uma vez, né, temos que fazer a análise. Por quê? Ela tem aí 14 anos, né, de tempo de contribuição. 63 anos. Carteira assinada. Isso. Esse período que ela está trabalhando aí como freelance, como que ela está recolhendo o INSS? Porque para ela conseguir a aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisa estar recolhendo como individual numa alíquota de 20%. Por quê? A alíquota de 11%, ela não está direita à aposentadoria por tempo de contribuição, somente a aposentadoria por idade. Então, tem que olhar como que ela está fazendo essa contribuição e se ela está fazendo essa contribuição. Porque, de repente, ela não vai conseguir uma aposentadoria especial, mas ela consegue uma aposentadoria por idade. Então, se ela não estiver recolhendo, é possível também a gente conseguir que ela pague esse período em atraso, né, que ela está trabalhando como freelance, comprove a atividade dela e ela consegue aposentar também. Então, tem que ser feita realmente uma análise para ver o caso dela. E o Germano, que está na live com a gente, ele enviou aqui perguntando se eu contribuir como CLT e depois mudei para MEI, posso ter problemas em pedir o INSS? Então, você trabalhava como segurado obrigatório, né? CLT, carteira assinada, então quem era responsável por fazer o recolhimento era o seu empregador. Se você está trabalhando como MEI agora, você tem que observar qual que é a alíquota que você está recolhendo. Porque normalmente o MEI é 5%, só que você pode complementar a guia, né? Mas, via de regra, a pessoa consegue sim aposentar trabalhando de carteira assinada, depois parando e abrir um MEI e está recolhendo como MEI. É possível sim, tá? Isso aí não atrapalha a aposentadoria, não. A gente tem a pergunta do Álvaro. O Álvaro é de Salvador. Ele enviou: boa noite, doutora. Tenho 62 anos, contribuí desde 1973. Consigo me aposentar proporcional? A aposentadoria proporcional, ela tem uns requisitos um pouco diferentes, até a forma mesmo de calcular, porque hoje ela está realmente extinta. Quem consegue se aposentar é através do direito adquirido. Então, no caso, teria que fazer também um cálculo, porque o cálculo dela é diferente, para saber se no período que ela foi extinta você preencheu os requisitos, tá? Mas aí realmente é só fazendo o cálculo mesmo. E a gente tem a pergunta também da Laura, ela é de Belo Horizonte. A Laura pergunta: minha dúvida é se a carência de contribuição é limitada ao INSS, pois eu contribuí para o RPPS, eu posso computar esse período para efetivo de carência? Então, esse RPPS é o regime próprio, né? É como já eu havia explicado na outra pergunta. É necessário, primeiro, pegar esse período que você recolheu lá, né, para o regime próprio, ver como que foi feito esse recolhimento e pedir para estar trazendo esse período para o INSS. Aí, quando você traz esse período para o INSS, que é o regime geral, aí você vai incluindo também a carência. Mas aí é necessário fazer essa análise para ver como que era feito esse recolhimento, essa contribuição para o regime próprio, né?
E não é uma coisa muito simples, porque tem que realmente fazer essa transferência, essa averbação, tirar de um regime e trazer para o outro, independência se ela vai querer levar do INSS para o regime próprio ou do regime próprio para o INSS. Mas aí tem que realmente fazer uma análise para ver como que ficaria. Mas é possível, Aí tá? o caso dela já é caso de advogado já É direto, né, direto, doutora? é direto. É direto. Porque se ela tentar, inclusive aconteceu isso, acho que foi mês passado, se não me engano, lá no escritório. Uma servidora pública da prefeitura daqui, da cidade, ela pediu sozinha para estar trazendo esse período da prefeitura para o INSS. E ela fez isso, só que a forma como ela fez infelizmente errado. Então, deu muito trabalho para conseguir resolver, porque uma vez que é averbado no INSS, esse período fica muito complicado depois servir para outra coisa. Então, é necessário você ter um advogado para você pedir da forma correta, para você evitar perca realmente esse período. Porque dependendo da forma como fizer, não tem como depois desfazer esse erro, não. Aí a pessoa fica prejudicada. Ok. E a gente tem a pergunta também da Silvia. A Silvia é de Curitiba. Ela falou, doutora, eu tenho 57 anos e tenho 31 anos de contribuição de carteira assinada. Eu gostaria de saber se eu já consigo me aposentar ou se eu vou precisar pagar o pedágio. Acho que demos uma travadinha aqui, a live da doutora. Vamos aguardar. Parece que a conexão da doutora deu uma travada. Me parece realmente que o sinal da doutora ela caiu aqui, mas a gente continua. Vamos aguardar a doutora Lidiane retornar aqui online. O sinal dela deu uma travada realmente, e a gente aguarda aqui a doutora Lidiane retornar para a gente poder chamá-la aqui ao vivo para dar continuidade à entrevista. Para quem quiser enviar pergunta que está na live, pode estar enviando a sua pergunta, que a gente faz para a doutora Lidiane a sua dúvida sobre o nosso tema de entrevista hoje. Então, vamos aguardar aqui, aguardar a doutora Lidiane entrar. Vamos aguardar. Uma boa noite a todos que estão acompanhando a live. Estamos aguardando aqui a entrada da doutora Lidiane novamente. Se caso ela tiver algum probleminha na conexão, a gente vê com a produção do Bate-Papo Legal para reiniciar a live ou mandar as perguntas para a doutora e ela responde em vídeo também. Então, vamos aguardar aqui para que ela entrar. Para quem estiver com a gente na live, seja bem-vindo. Quem quiser mandar a sua pergunta na live, pode mandar a sua pergunta. Estamos aguardando a doutora Lidiane retornar aqui, porque deu um probleminha, um travamento na live dela, no sinal dela, e ela, infelizmente, caiu a conexão aqui conosco. Então, estamos aguardando o retorno. Se porventura ela não retornar, aí a produção decide dos espaços jurídicos ou do bate-papo legal, se a gente dá continuidade e aguarda, ou se a gente encerra a live e depois pode estar enviando as perguntas que faltou para a doutora Lidiane Pinheiro. Vamos aguardar aqui. A Almezinda disse que aguarda o vídeo dela. Eu acho que o sinal está realmente com problema para ela retornar. E realmente a gente... Vou aguardar mais um minutinho aqui para ver se dá certo o sinal da doutora Lidiane Pinheiro, que estava conversando conosco hoje no Bate-Papo Legal, respondendo hoje sobre o tema de regras de transição de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós estamos aguardando aqui para ver
se a doutora Lidiane Pinheiro consegue restabelecer o sinal dela para voltar. Então, estamos aguardando aqui a posição para vocês que estão entrando em nossa live. Seja bem-vindo. Nós estamos em entrevista com a advogada, a doutora Lidiane Pinheiro, que é especialista na área previdenciária, e hoje o tema é regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre o tempo de contribuição, como faz para se aposentar. Então, devido a muitas mudanças, né, que ocorrem na Previdência, então, a doutora Lidiane Pinheiro está hoje esclarecendo as dúvidas dos internautas. Então, quem estiver na live e quiser mandar também a sua pergunta, pode aproveitar e mandar a sua pergunta, que a gente anota a sua pergunta e passamos para a doutora Lidiane Pinheiro. Infelizmente, eu acredito que ela não vai voltar à produção. Eu estou aqui aguardando, mas não constou o retorno dela realmente. Temos mais 3 perguntas, né, para a doutora Lidiane, que seria para terminar a entrevista de hoje, mas se ela não retornar, eu envio as perguntas para a doutora e ela grava em vídeo e nós colocamos nas redes sociais. Estamos aguardando aqui mais alguns minutinhos, aguardar a posição do bate-papo legal ou dos espaços jurídicos, se nós aguardamos mais um pouco, ou se encerramos o programa Bate-Papo Legal nessa noite. Para quem estiver na live também pode estar acessando, o Espaço Jurídico está falando aí, pode acessar aí também o grupo jurídico pelo Facebook, Espaços Jurídicos lá no Facebook, você pode fazer parte também do grupo jurídico e mandar suas dúvidas também lá no grupo. A Almezinda ainda estamos falando para a gente esperar mais um pouquinho, vamos aguardar mais um pouquinho. Almezinda, seja bem-vinda, você sempre nos prestigia nas lives, nas entrevistas. É muito bom ter você aqui com a gente na entrevista. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, produção. Eu aguardo mais uns minutinhos aqui, vamos aguardar a doutora Lidiane Pinheiro, vamos ver se o sinal dela consegue restabelecer aqui para a gente dar continuidade. Mas caso o sinal não voltar, a gente pode reiniciar a live e dar continuidade na parte 2, ao vivo, como a gente também pode enviar as perguntas para ela e ela responder em vídeo. Aí fica a critério da doutora Lidiane Pinheiro. A gente aguarda aqui, então, para vocês que têm dúvidas, pode estar enviando também no chat do site espaçosjurídicos.com.br, no grupo do Facebook, que é Espaços Jurídicos, lá no Facebook. Você entra para o grupo e pode mandar também as suas dúvidas lá, né? Então, vocês têm aí algumas opções, tem também o Instagram dos Espaços Jurídicos, @Espaços Jurídicos, que você também pode estar enviando no direct também a sua dúvida. Então, você tem dúvida na área jurídica ou está precisando de um advogado de alguma área específica, é só entrar em contato com os Espaços Jurídicos ou pelo chat do site www.espaçosjuridicos.com.br ou no grupo do Facebook Espaços Jurídicos ou também no Instagram, @Espaços Jurídicos, e mandar a sua dúvida lá, ok? Nós encaminhamos para as advogadas. Vamos aguardar aqui. Acredito, produção dos Espaços Jurídicos, que a doutora teve algum problema realmente com a conexão, ela não retornou ainda. Nós estamos aqui hoje em entrevista com a advogada doutora Lidiane Pinheiro, ela que é especialista em previdência, está conversando com a gente sobre regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para você que tem dúvida, pode enviar a sua dúvida que a gente encaminha para a doutora Lidiane Pinheiro, vocês que estão acompanhando a live sobre o tema.
A doutora teve um probleminha com a conexão, caiu e não retornou ainda. Então, produção, eu gostaria da sua posição, se eu encerro aqui o programa Bate-Papo Legal desta noite, se nós retornamos em 5 minutos, ou se passaremos aí para a doutora. A imprensa TPFest está dizendo que voltamos na parte 2, então a parte 2 ela será ao vivo, ou ela será gravada daqui 5 minutos. Então a imprensa TPFest está passando aqui, que nós voltaremos ao vivo dentro de 5 minutos para dar continuidade na parte 2, com a doutora Lidiane Pinheiro, com o tema Regras de Transição da Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Então, as pessoas que estão acompanhando podem aguardar daqui 5 minutinhos, nós retornamos na live ao vivo, ok? Então, encerramos a parte 1 com a entrevista com a doutora Lidiane Pinheiro. Voltamos daqui 5